Boa noite, 18 de janeiro de 2022 é a nossa tentativa, terceira tentativa da gente estar fazendo uma live com a doutora Bárbara, mas toda vez que ela entra a gente não sabe o que acontece, começa a ficar um retorno do áudio muito ruim, eu não consigo evoluir com a conversa, mas até agora... Aqui tá tirado, aqui não tem, já. João... vamos esperar então, a Ivete Hemp entrou, né? Vamos esperar agora aqui. Tomara que dê certo agora. Esse papo vai ser tão interessante. Tem cada pergunta aqui que a gente recebeu, né, sobre questões da veterinários canabinoides. Questões da veterinários canabinoides. Você entra, começa o retorno. Mas nós vamos tentar sim. O Edilson acabou de chegar. Mas nós vamos... Eu vou tentar pelo celular dele. Às vezes é questão do meu microfone e a minha caixa de som ser perto. Pode ser? Eu vou sair e tentar entrar de novo, então. Eu aguardo você. Oi? Pode Vou ser, estar te então, aguardando pessoal? aqui. Sai que eu aguardo você voltar. Tá bom, tá isso aí. Então, falando um pouco, né, da live de hoje, a Bárbara e o Edilson são veterinários, né, de Santa Catarina, né, que têm experiência com o uso, né, de canabinoides na veterinária, né? Então a gente vai estar conversando um pouco isso, tem muitas curiosidades, tem pontos de diferenças. É muito bacana, né, a gente ver a veterinária, né, porque enquanto o médico ele cuida de uma espécie só, né, o veterinário ele cuida de diversas espécies. Então, o médico veterinário ele tem que ter assim um conhecimento muito maior, né? O Edilson, né, ele é anestesiologista de pequenos animais silvestres e exóticos, né? Boa noite, semente ativista. Então, é muito bacana, né, que além dele ser clínico e anestesista, está envolvido com o uso medicinal da cannabis. A gente teve algumas reportagens no Sechá, né, sobre não médicos que estavam prescrevendo canabinoides, como veterinários, odontólogos, que isso daí, assim, eu não vejo o porquê de não. Vai ter uma live com o tema usuário adulto? Como assim, semente ativista, com usuário adulto? Se, o nosso foco maior, né, por isso que a gente tem, assim, não sou só eu que faço a live, porque dependendo do tema, né, a gente tem o João e a Jaqueline também. Eu vejo mais a parte medicinal, né? E muitas vezes o usuário adulto, ele usa de uma forma adulta ou social, mas às vezes tem benefícios terapêuticos também. Mas eu não tenho nada em vista sobre esse tema. Não sei o João, né, como é que estão essa programação. Eu acho que o problema sou eu, viu, Bárbara? Não, está melhor. Beleza. Acho que deu certo, Bárbara. Ah, coisa boa. Bárbara, como é que eu pronuncio o teu sobrenome? É Goetke. Qual que é a origem? É alemão. Alemã? Então a Bárbara é Isso. formada em medicina veterinária pelo Instituto Federal Catarinense, o IFC, com especialidade em influência do manejo nutricional e estilo de vida do proprietário no desenvolvimento do sobrepeso e obesidade canina. Uau! E assim, tem tudo a ver. O animal normalmente ele come, né, o pet, aquilo que você dá para ele. Com certeza. Ele não vai no supermercado, ele não frita batata frita. Que bacana. E desse estudo que você fez, a relação nutricional, estilo de vida do proprietário, influencia na obesidade canina? Sim, influencia, tá? Essa foi a tese do meu TCC, né, da faculdade, e a gente viu que realmente o tutor ele influencia na obesidade canina. A gente viu que casas onde a gente tem crianças e idosos, a gente acaba tendo uma casuística maior de obesidade,
se torna ainda mais difícil de a gente conseguir controlar esse sobrepeso desse animal. E a gente pode passar isso, não sei se você chegou a observar que um dono ansioso, isso também influencia numa ansiedade canina ou não tem nada a ver? Isso não foi uma questão que a gente viu nos questionários ali, mas é algo que a gente vê na rotina clínica, sim. Né? Então, principalmente um dono obeso que tem uma tendência de uma compulsão alimentar, que acaba comendo muito mais besteira, aquele animal ali convivendo diariamente, principalmente esses cães mais pandêmicos, né, que agora está muito mais próximo do tutor, o tutor acaba comendo uma besteira e acaba indo para o animal. Isso a gente vê que na rotina clínica acontece muito. E Bárbara, como é que foi, né, do seu curso de veterinária, né, a hora que te deu o start, né, sobre a utilização da cannabis como uma ferramenta terapêutica? Na minha faculdade, isso na verdade dentro da rotina da medicina veterinária, geralmente a gente não vê nada sobre a medicina canábica, né? Isso eu fui ver depois de formada. Aqui em Santa Catarina, na UFSC, né, é a única faculdade do Brasil que eu sei que tem uma matéria optativa, por enquanto, que é o Dr. Eric Amazonas, que faz que dá a matéria, né? Que é uma matéria de endocannabidiologia. Aqui a gente não teve nada, assim, eu vi depois de formada, o Dr. Edilson também, a gente acabou vendo juntos, fazendo os cursos juntos, né? Mas infelizmente é algo que precisa ser atualizado dentro das grades curriculares, né? Que não só da veterinária, eu vejo que da área da saúde no geral, falta ainda, né, falar sobre a cannabis, sobre o sistema endocannabinoide. Né? Não tenha dúvida, né? Mas você chegou a ter aula com o Eric ou não? A gente chegou uma vez a ter uma live com o Eric, né? E assim, né, além dele ser uma simpatia, né, uma pessoa assim muito acessível, tem um conhecimento também assim extraordinário e está na vanguarda, como você falou. Tem amigos da farmácia da Federal que fizeram a disciplina da veterinária para poder ter acesso a isso. Eu não sei o que Santa Catarina tem, mas a veterinária canabinoide eu acho que é a mais forte do país. Com certeza. Então, a gente fez cursos depois de formado com ele, a gente já teve a oportunidade de fazer live com ele, de conversar com ele, né? O doutor Edilson participou do último curso que eles fizeram sobre a parte para prescritores de cannabis, né? O Edilson deu a parte de animais silvestres, né? E a gente já teve a oportunidade de conversar com ele bastante, assim, mas infelizmente durante a faculdade não foi. Assim. A mesma coisa com a medicina, com a odontologia também. A gente tem uma carência muito grande de ter na grade curricular isso. Bárbara, qualquer animal pode usar, imagina, a cannabis, né, em seu uso medicinal, pode ser usada em qualquer animal ou somente nos mamíferos? Então, qualquer animal vertebrado, a gente tem estudos que eles possuem o sistema endocannabinoide, né? Inclusive, tem alguns estudos que mostram que alguns insetos, moluscos, eles apresentam um sistema endocannabinoide de uma forma bem primitiva. Então, a gente não sabe se isso seria um resquício de um sistema endocannabinoide, né? Mas, no geral, assim, mamíferos, pássaros, répteis, todos eles podem se beneficiar do tratamento com a cannabis medicinal. E é verdade que o sistema endocannabinoide, por exemplo, dos mamíferos, ele acaba sendo mais eficiente do que o humano, porque ele tem respostas com doses menores. Isso é uma verdade ou é uma lenda? No geral, a gente vê que é o contrário até. Eles têm um metabolismo bem eficiente, né, em relação à terapia canabinoide, mas muitas vezes o que a gente vê é que a gente precisa de doses até mais altas do que em humanos para fazer o tratamento, né? A gente trabalha, na veterinária, a gente trabalha basicamente com óleo de associação, né? A gente trabalha ainda num limbo, então não tem muita autorização, não tem como prescrever um CBD da farmácia, né? Então a gente percebe que muitas vezes, conversando com os médicos prescritores ou até vendo a prescrição para humanos,
que as concentrações para humanos são mais baixas do que para os animais. Já vou entrar nessa questão dos óleos de associação e a prescrição, mas assim, por exemplo, tá? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo, deu tudo certo lá? Deu tudo certo, no final deu tudo tranquilo. Certo. Cara, peço perdão. Que bom, imagina, importante que é mais uma vida salva, né? Isso é que é o importante, parabéns. Só para quem não conhece, o Edilson, né? O Edilson também é veterinário, né? Formado pela Unifacvest, é assim que fala? Unifacvest, velho. Especializado em anestesiologia de pequenos animais, incluindo animais silvestres e exóticos. Também faz a clínica geral da veterinária, palestrante e professor em terapias canabinoides em animais. E Edilson, que eu estava conversando com a Bárbara agora, a pergunta que é assim, né, que tem, não vou dizer que uma lenda, que muitas vezes o sistema endocannabinoide dos mamíferos seriam mais eficientes e poderia se usar uma dose menor de canabinoides. E a Bárbara estava me explicando que não é bem assim. Essa questão da dose tá, nos mamíferos. Então, por exemplo, eu vou tratar, né, o THC, né, nos humanos, né, ele funciona como antiespasmódico. No animal é a mesma coisa ou não? Ele tem esse potencial também de terapia, né? Mas como a gente fala, principalmente agora falando quando a gente fala de animais, a gente tem diversas espécies, né? Fisiologias diferentes, mecanismos diferentes, né? E biodisponibilidades diferentes também. Então, ele tem o potencial, mas com algumas particularidades em determinadas espécies. Por exemplo, o gato ou o réptil, né? A via de metabolização do THC, o citocromo P450, eles têm deficiência desse citocromo, então acaba dando um tempo de excreção, a janela de metabolismo maior, né? Então a gente tem que cuidar em relação às dosagens para não estar gerando sobredoses, né, em cima daquela dose que ainda não foi excretada ou metabolizada por completo. Então vai variar, né? Varia no caso cão, gato, ave, réptil, né? Mas o potencial é o mesmo. Porque assim, eu estava até falando antes, né, de vocês entrarem, a gente estava com um problema de som, né, que o grande desafio que eu vejo na veterinária é que o médico é mais fácil, eu trato de uma espécie só, o veterinário trata de várias. Né? Mas a gente estava entrando nessa questão do THC, do mamífero, e a questão da dose, pelo seguinte, né? Me parece que uma das principais, não digo das principais, mas uma causa de mortalidade, né, em equinos é a questão da cólica. Né? E o THC sendo antiespasmódico, né, se ele poderia ser usado ou não nos equinos. Mas se precisar, né, de uma concentração de dose, assim, quilo-dose maior, muito maior do que o humano, tornaria-se assim, inviável o tratamento pelo preço. Né? Então, a pergunta para vocês seriam assim, já houve esse estudo, né, com equinos e THC a respeito de cólica abdominal ou não? Em relação à cólica eu não se tem, eu não obtive esse estudo, tá? A gente viu em relação à laminite, né, e artrose, se eu não me engano. Tem alguns profissionais da área da veterinária que têm aprofundado os estudos em equinos, né? O que a gente tem ouvido muito relatos em relação a herbívoros e THC, o que demanda doses menores para eles, né? Então tem essa particularidade em herbívoros, então talvez por isso seja um pouco mais viável em equinos, né? Mas assim, em termos de cólica, eu particularmente não li esse estudo, se tem, né? Também assim, teria o mesmo potencial, teria a mesma condição. Agora, como a gente está se tratando de THC em herbívoros, né, e a gente tem esse relato, teria que ter bastante cautela, mas é um estudo bem interessante de se fazer, né? E aí mais viável porque as doses são menores.
E o que eu comentei de doses mais altas, muitas vezes em cães e gatos, principalmente cães, que é o nosso grande número de pacientes, né? Mas em equinos, tem alguns estudos que mostram que não, justamente por ser herbívoros, né? Então, talvez seria um tratamento viável. A gente não atende, na nossa rotina, a gente acaba não atendendo equinos, né? Mas seria um tratamento viável para equinos utilizando a cannabis. Porque, assim, é difícil, assim, na veterinária, porque, assim, a complexidade, a diversidade é muito grande, né? Não sei também, assim, uma vez conversando com um colega veterinário, ele estava me falando que os canabinoides em sua forma ácida, né, não teriam um efeito tão benéfico quanto os canabinoides que fossem passados por um processo de descarbonilização. Existe isso, assim, para o humano existe uma diferença, mas muitas vezes não é uma diferença tão gritante. Para os animais, como o cachorro, os animais, os pets que a gente tem mais no dia a dia, você acha que isso faz a diferença, se na forma ácida ou descarboxilada, ou não tem nada a ver? Os demais de estudos ainda são esmagadores, né? É como se fosse aquelas etapas de desenvolvimento de estudos até chegar em humanos, né? Não me recordo se eu vi algum estudo com ácido em cães, tu lembra de algum? A maioria que a gente percebe ainda se restringe a twisters, né? Aqueles camundongos do laboratório, ou porquinhos da Índia, né? Também. Mas assim, fala-se muito sobre o potencial que eles têm de anti-inflamatório, de inibir apetite, né? Dependendo da composição. Mas não se tem nada relatado como um efeito colateral, ou de repente, o que eu percebi, se eu não me engano, em um artigo ou outro, que demandaria doses maiores, né, se a gente fosse usar os compostos já metabolizados, né, como o THC e o CBD, mas não teria algum efeito colateral assim, em relação a potenciais efeitos, né, em relação ao paciente. E no caso dos compostos ácidos, principalmente em cães e gatos, o que a gente vê na rotina clínica acaba acontecendo a intoxicação pelo animal consumir a maconha in natura, né? Então, isso pode realmente acontecer, né? Que daí teria um efeito mais maléfico por conta dessa intoxicação. Mas utilizando como uma terapia canabinoide, o CBDA, o THCA, com certeza teria benefícios, né? A gente teria que ajustar a dose. Mas, assim, dentro da veterinária acaba não sendo uma realidade para nós ainda, infelizmente, né? Que, assim, quem está acompanhando, né, depois a nossa audiência é maior, né, depois da live, que veterinário prescrever, né, é um desafio muito maior, muitas vezes, do que o médico, pela animais diferentes, espécies diferentes, metabolizações diferentes. Né? Então, assim, a farmacologia na veterinária é uma disciplina, assim como na medicina e no odonto, mas acho que na veterinária muito forte. Né? Fisiologia e a farmacologia na veterinária é muito forte. A maioria dos estudos, como vocês mesmos mencionaram, antes de chegar no humano, passam pelos animais. Então, assim, a gente tem muito mais estudo com animais, usando canabinoides, do que com humanos. Temos uma fisiologia. O médico veterinário, ele está habilitado, porque ele tem esse conhecimento, para prescrever qualquer medicação, né? Vocês prescrevem opioides, se precisar, benzodiazepínicos, antidepressivos, porque vocês têm esse conhecimento, assim como o médico também tem. E porque para vocês não conseguem que a Anvisa, né, libere a utilização do medicamento importado, vocês ficando apenas com as associações, né, e acredito que com os remédios que são vendidos na farmácia de alopatia. Eu acho que se você fizer uma receita, né, de canabidiol abaixo de 0,2, uma receita azul, não acredito que na farmácia vai ter esse impedimento. Como que vocês veem isso? Então, na verdade, quem regulamenta a parte de prescrição de medicamentos veterinários é o MAPA, né? A gente está num limbo, na verdade. Até hoje o CRMV, né, já publicou algumas coisas que disse que
vê benefícios, mas também não autorizou nada. O mapa também, até o momento, não autorizou nada, né? A gente tem essa questão que a gente, com a associação, apesar de a gente ter associações incríveis no país, de a gente ter óleos de realmente qualidade, a maioria das vezes a gente não consegue ter certeza de todos os fitocannabinoides que tem lá dentro, a quantidade de miligramas por ml, né? Então, a gente está caminhando a passos lentos aí, né? A gente precisa realmente que mais médicos veterinários saibam prescrever para justamente a gente conseguir uma liberação o quanto antes, né? Para poder prescrever, importar, que seja, né? Assim, agora falando mais como anestesista mesmo, é meio que cultural que a gente siga a evolução da medicina humana, né? Hoje, em termos de anestesia, a gente já não está anos atrás da medicina humana, mas ainda assim percebe-se um vácuo bem grande entre uma realidade e outra, né? Claro que isso é entendível, até porque, né, somos humanos, né? Somos prioridade, somos maior número, então é normal que aconteça dessa maneira. Nós, como veterinários, a gente meio que acostumou a ideia de saber que mais para frente vai chegar, né? Claro, a gente tem que batalhar também, a gente tem que mostrar por que nós queremos, né? O problema é que o país que a gente percebe, tem muita gente querendo realizar estudos com cannabis, né? Mas não é viável. A realização desses estudos sempre acontece um empecilho, alguma restrição em termos de conseguir essa medicação, como você vai testá-la. Então, para nós fica muito difícil ter mais espécies para tratar e estudar e menos estudos em relação a elas, né? Porque a gente vai ver muito estudo em roedores no geral, depois, de repente, primatas também alguns, mas se restringe muito a essas espécies que não são a nossa rotina clínica, né? Eu como clínico de silvestres, né, acho que até roedores faz bastante sentido até, chega muito, é um volume até considerável. Mas primatas não, né? Então eu diria aves, eu diria aí como clínico geral cães, gatos, são espécies que têm um mercado muito maior, inclusive em expansão, mas que a gente tem limitação de estudo e assim, na prática a gente vê o benefício, a gente prova ele, a gente tem relatos, a gente, né, arquiva tudo isso, mas a gente não consegue com que vejam com outros olhos essa indicação. Por isso, né, quem está nos assistindo, né, a gente vê que cada vez mais existe uma humanização dos pets. Eu não vou entrar aqui se é a favor, se é contra, mas eu acho que isso é um direito, é uma opinião de cada um. Então, quando você for votar esse ano, né, veja se o seu deputado é a favor ou contra, né, isso, porque essa é a única forma democrática que nós temos, né, de dar acesso, inclusive, aos pets a uma ferramenta terapêutica a mais. Né? Tenho certeza que, assim como nós médicos não prescrevemos cannabis para tudo, mas ela pode ser usada por todos. Então, isso é muito importante, porque eu não vejo sentido, né, do médico veterinário não ter acesso à medicação importada. Né? Concordo com a Bárbara, temos excelentes associações. Em Santa Catarina tem a Santa Cannabis lá, que faz um trabalho sensacional, mas que tem as suas limitações enquanto associação. Né? Por mais que eles estejam correndo, vão lançar um laboratório novo agora, que vai ser um espetáculo, mesmo assim, né, existe, não é uma farmacêutica. Né? Sou veterinário, estou ansioso para poder usar. Espera que eu recebi uma pergunta aqui. Funciona a ingestão de mastigáveis para cachorro? A oferta no Brasil é somente o óleo. Eu acho que... Vou responder primeiro, depois vocês me corrigem, tá? O que funciona são os canabinoides. Ser em óleo, ser mastigável, ser tópico, supositório, é a via de administração que você vai entregar esses canabinoides. E cada via tem suas vantagens e suas desvantagens. Né? Vocês já usaram mastigáveis para cachorro? Vocês já prescreveram esse tipo de via de administração? A nossa realidade é óleo e via tópica, alguma coisa de pomada, assim, sabe? Mas... Porque seria sensacional, né, a gente fazer biscroque de CBD, né, sem THC, para tratar de ansiedade, alguma coisa, você vai lá,
Né? Na Europa tem isso. Mas por sorte, as diluições que vêm, o óleo, os cães gostam, então fica fácil ainda de administrar. Né? Agora, por exemplo, eu me deparei com uma calopsita epilética, né? Para ela já não gostou tanto, então a gente pediu com semente de girassol, aí ficou um pouco mais viável. Eu tenho uma calopsita também, né? Por isso que eu dei risada, né? Eu moro num apartamento, né? Tenho criança, então tem tela para tudo que é lado, ela fica solta, né? O tempo inteiro em casa, né? Ela come de tudo que é papel, tudo que vem pela frente, ela acaba comendo, mas eu nunca vi uma calopsita com epilepsia, né? Isso mostra, né, o desafio que vocês acabam tendo. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Animais de grande porte, equinos também aconselhado, casos de... em algum animal. Tem algum animal que é contraindicado o uso de canabinoides? Né? O Edilson falou dos répteis, né, que não tem o cinturão como o P450. Isso é uma restrição absoluta ou é só uma meia-vida mais prolongada? Questão de conhecimento em farmacocinética e dinâmica, conhecimento de dose indicada, cuidado. Né? Agora, sim, eu já utilizei cannabis em répteis, mas a gente tem um problema maior em geração de estudo para répteis, porque o ambiente deles interfere muito no metabolismo deles. Então, eu recebia muito animal pelo Instituto do Meio Ambiente, e normalmente esses animais são traumatizados, né? Então eles têm politraumatismo. E aí o objetivo realmente seria usar o óleo como anti-inflamatório, analgésico, mas a resposta deles é muito lenta, mesmo em um ambiente totalmente favorecido para ele, né? Como a termorregulação dele é independente do fator externo ambiental, então se a gente não fornece algumas características específicas para os répteis, o metabolismo é muito lento. E mesmo fornecendo, o metabolismo é lento também. Então, por exemplo, se a gente pega um trauma, uma laceração, algo mais simples, teria que usar pelo menos 30 dias. E assim, avaliar dor em répteis também é um desafio. Né? Tem alguns guidelines, mas é um pouco mais desafiador. Então, assim, como clínico de silvestre, eu fico até triste de falar, mas eu acho que répteis realmente... provavelmente serão as últimas espécies que o pessoal vai se comprometer a fazer estudo. Demanda muito tempo, né? Muito tempo, muita particularidade, né? E acho que o ambiente, principalmente, é o fator principal. Então, não diria uma restrição, dá para utilizar. Né? Os relatos também são muito escassos, né? E o relato que a gente tem de iguana e de tartaruga é intoxicação por ingestão do uso recreativo. Né? Então, são doses altas também, né? As iguanas, elas até tiveram epilepsia, tiveram crises convulsivas controladas também, nenhum chegou aí a óbito. Mas, assim, particularidade do material ingerido, né? E aí, claro, a gente liga a fisiologia da via de metabolização e a gente entende por que ficou tão intenso esse sinal, né? Mas, fora isso, não diria que não dá para usar tal CBD, inclusive deve ter vantagens magníficas para répteis, só que a longo prazo. Certo. Porque a gente já tem tanta coisa para a gente fazer de desdobramentos, né? Em mamíferos e aves, né? Anfíbios, mas os répteis, né? Por essa questão da termorregulação, vai ser um desafio a mais. Por isso que eu acho assim, que o veterinário, entendeu? É o supermédico, porque o cara cuida, entendeu? Eu brincava com meu filho assim, meu filho perguntava, né, pai, é mamífero? Uma vez ele perguntou assim, como é que foi? A aranha é mamífero? Eu falei assim, tem teta? Se tiver teta, é mamífero. Se não tiver, não é. Né? Porque é uma forma meio rudimentar de se falar, entendeu? Mas vocês têm uma complexidade, entendeu? Muito maior. Por isso, assim, olha, parabéns, entendeu? Pelo trabalho que vocês estão fazendo, por levar esse conhecimento e essa opção terapêutica para tantas espécies, né? Ainda mais o Edilson, que tem, né, uma especialização ainda em animais exóticos e em aves. Vocês já ouviram falar do deputado Bacelar, da Bahia, que ele estava fazendo um projeto de lei para os veterinários assegurar os direitos para a prescrição? Vocês já ouviram falar disso ou não? Eu ouvi falar muito pouco. Eu acho que até vi a imagem dele, mas não cheguei a acessar
qual era o objetivo dele, né? Não fui tão profundo, não. Tem um instituto chamado IPSEC, é Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. E eles fazem o monitoramento, né, de todas as leis, em todos os estados que estão... como é que elas estão posicionadas quando se fala a respeito de cannabis, não só para uso medicinal, mas também para agronegócio, para outras finalidades. Né? E a gente fez uma live com o Bacelar, até falei para ele que eu achava um absurdo ele ter que fazer um projeto de lei para isso, né? Porque o livro de farmacologia que vocês usam é o mesmo que eu uso. E eu cuido de uma espécie só. Eu cuido teoricamente de bípede. Né? E para quem pensa que o cachorro e o gato é como se fosse uma criança, né? Criança não é um adulto pequenininho e cachorro e gato também não é humano. Né? Fora óleo de associação, né? Vocês não usam óleo de farmácia, esses que têm ou já chegaram a usar alguma vez? Não, nunca utilizamos. Não, a gente não consegue importar. Teve até um pessoal que traz, enfim, acho que o óleo que a gente usou, máximo assim, de fora direito do Uruguai, né? Mas não sei se seria bem aquele óleo importado, sabe, com uma cromoterapia, enfim, completa, né? O cromatógrafo completo não era, né? Então ele era importado, mas como se fosse de associação aqui do país. E aí até tem o óleo, né, para vender em alguma farmácia aqui em Minas Gerais, São Paulo, mas o valor ele não combina com o bolso da maioria dos brasileiros. De ninguém, não, de ninguém. Então... E, no geral, o valor para o tratamento de cannabis da veterinária, às vezes, já é uma restrição, sendo que a gente consegue o óleo da associação, que nem é tão caro, né? Sim, se tornaria inviável o tutor pagar, muitas vezes. Claro que algum ou outro tutor a gente teria essa demanda, assim, né? Mas, no geral, provavelmente a gente não teria uma demanda alta de prescrição se a gente dependesse de um óleo que custa ali 1.800, 2.500, né? A gente chegou até a prescrever um óleo de 40% com dog alemão. O valor foi semelhante, mas foi só uma vez também. Ele foi eficiente, foi interessante, muito legal o resultado, mas, né, é difícil quem consiga sustentar isso. Algum tutor já pediu para vocês um relatório, alguma coisa, para tentar uma judicialização ou um HC de cultivo? Não, mas essa conversa sempre acontece, né? Ela sempre acontece. Assim, mas quando o pessoal entende que tem que se expor, tem que buscar um advogado, tem que tentar algo novo, né, desafiador, fica um pouco mais, eles são um pouco mais, como é que eu posso dizer, receosos, né? Mas seria interessantíssimo, né? Nós sempre estimulamos, então até por isso que a gente guarda as informações, acompanha esses pacientes, tem o máximo de informação possível, porque uma hora isso vai acontecer. E a gente vai estar lá para a gente conquistar o que a gente precisa, que é o básico. É básico poder... Se precisar de provas, eu tenho várias, né? Então não é nem falta disso. E até uma coisa que a gente faz com todos os pacientes é pedir para eles preencherem um diário do paciente, com todas as informações possíveis, justamente para isso, assim, né? Claro, para controle, ajuste de dose e tudo mais, mas, assim, é questão de prova, se quiser tentar, né, de forma jurídica, uma autorização, a gente não sabe de ninguém até hoje no país que tenha conseguido na veterinária para pets. Na parte humana é, né, relativamente comum acontecer. Aqui em Santa Catarina mesmo tem bastante habeas corpus, né? Mas na área veterinária não é uma realidade ainda, infelizmente. Ainda. A gente sabe que um dia chega lá. Agora, um relato que eu acho que é interessante a gente fazer, porque parece que a medicina veterinária, o tratamento com pets, com cannabis, às vezes ele é a porta de entrada para o tutor também fazer o tratamento. Sim. Eles têm muito receio, né, em serem julgados por parentes, conhecidos, vizinhos, enfim. Mas eles têm uma certa curiosidade, eles sabem do potencial, mas eles têm um certo receio de fazer neles. Então a opção eu vou começar pelo meu cachorro, né? Ou até medo de usar, de ficar, né,
alteração, né, psicoativa, enfim. E aí, quando você vê os primeiros, muito constante, na primeira semana a gente receber alguns feedbacks que, meu cachorro voltou a brincar, meu cachorro está bem morado, ele está dormindo bem, a qualidade de vida é perceptível, e a gente nem atingiu o resultado que a gente queria ainda, mas já mudou o comportamento, né? Então, quando você vê isso, o tutor vê isso na prática, e ele sabe que, por exemplo, às vezes a gente se depara com o tutor com fibromialgia, né, com epilepsia, e quando ele vê na prática que aquela planta funciona, aí isso cria aquela curiosidade. Então, teve diversos tutores que a gente encaminhou para médicos para fazer essa consulta, fazer esse acompanhamento, e é incrível ver os dois respondendo, né? Então, todo mundo acaba, no final, virando testemunha de cannabis. E é engraçado porque é que a gente estava com aquele problema de som acabando evoluindo. Quando eu estava conversando com a Bárbara sobre o TCC dela, né, que ela estava falando assim da influência, né, da alimentação do tutor na obesidade canina, a gente começou e depois paramos, que assim, da questão da ansiedade, né, o tutor ansioso, né, o quanto que isso pode gerar de ansiedade também no animal, porque eu vejo no meu consultório exatamente o contrário que vocês veem, né? Assim, primeiro dá para o cachorro e depois vê a diferença, se sente mais seguro em tomar. Eu tenho um paciente, entendeu, que só vai dar para o cachorro depois que ele tomou, né? Que essa questão, né, da humanização dos pets é uma coisa muito bacana. Eu recebi uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque eu nunca ouvi falar disso. Eu escuto falar justamente o contrário. CBD em cães realmente é nefrotóxico? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, assim, pelo que a gente vê nos estudos, não teria nada em relação porque assim, a isso. Na espécie humana é justamente o contrário. Muitas vezes eu uso CBD em pacientes com insuficiência renal porque eu não posso usar anti-inflamatórios. Isso, regula a circulação da artéria eferente e aferente também, né? Exatamente. Né? Então, é preciso possuir algum curso para prescrever o uso medicinal da cannabis, ou qualquer veterinário pode prescrever? Na teoria, qualquer veterinário pode prescrever, né? Mas é aquela questão que a gente comentou no início, né? Durante a faculdade, a gente não vê nada sobre isso, né? Então, você ou tem que ir por conta, pesquisar dose, pesquisar como faz, mas acaba sendo muito mais viável fazer um curso, fazer uma mentoria, né? Para saber como prescrever, saber as particularidades de cada espécie, né? Cão, gato, silvestres, né? Então, vale mais a pena, se tu quer prescrever, realmente fazer um curso, né? Para saber todas essas particularidades. A gente fala muito nas aulas, nas palestras, que se nós queremos tratá-la e ela é uma medicação, a gente tem que tratá-la como uma medicação. Tem que saber quais são os possíveis efeitos colaterais, quais são os benefícios. Ela é muito complexa, ela é muito completa, né? Ela tem muitos canabinoides, então cada um vai exercer uma função ou associá-la a outro e exercer a mesma função, ou até mesmo inibir um comportamento que outro canabinoide poderia provocar, né? Então, acho que o conhecimento dos compostos é muito importante em relação à segurança e também os resultados que vai se ter em relação às patologias que a gente deseja tratar. Mas não por precisar ter uma receita diferente ou uma autorização diferente. Ainda assim, é muito questionado se todo veterinário tem autorização, né? Então, não tem mais que isso por enquanto. Eu acho que todo veterinário, né, assim como todo médico, como todo odontólogo, tem que conhecer. Infelizmente, nós não tivemos isso na faculdade, mas isso não quer dizer que não exista, né? No livro de farmacologia, né, Gilman e Gilman, se não me engano, no capítulo 19 da última edição, é só sobre o sistema endocannabinoide. Então, assim, isso já vem entrando na graduação, né? Eu acho que fazer o curso torna-se mais rápido o aprendizado, mas não que ele é fundamental e sem ele você não vai conseguir. Mas que a cannabis, né, a planta, é uma enorme caixa de ferramentas. Lá dentro os canabinoides, cada um é uma ferramenta diferente. Nós temos
Canabinoides que parecem um canivete suíço, é o CBD. Nós temos canabinoides que são mais direcionados para algumas patologias, CBN. Então, assim, você saber o que você quer usar dessa caixa de ferramenta, né, é fundamental para isso. Da prática diária de vocês, né, os canabinoides, a formulação, né, vamos pensar em associação. A associação, vamos colocar 3 modelos. Todos full espectro, mais CBD, mais THC e o 1 por 1. Né? Existe algum óleo que tenha uma indicação maior, né? Ou os 3 óleos você acaba usando em patologias diferentes e não tem um que seja melhor para a veterinária? Depende, na verdade, de cada enfermidade que a gente for tratar, né? Então, vai ter alguma enfermidade que a gente vai precisar um teor maior de THC, dependendo da enfermidade, um teor maior de CBD. Depende de como esse animal vai responder à medicação também, então a gente acaba, às vezes, mudando a formulação, né? Todos eles teriam algum tipo de benefício, com certeza. Mas aí, claro, né? Um óleo rico em THC, por exemplo, a gente vai ter um efeito psicoativo, esse animal vai ficar mais sonolento, a gente vai ter mais efeito adverso, né? Então a gente tem que avaliar cada caso. Assim, mas todas as formulações e concentrações nós já utilizamos. Então, seja para indicações diferentes, mas nós já utilizamos. Mas a gente considera muito o cuidado com por que a gente quer utilizá-la, por que a gente não pode utilizá-la. Né? Então, às vezes a gente se depara com alguns pacientes diabéticos ou pacientes com cardiomiopatia dilatada, né? Ou um paciente com hipersensibilidade, de repente, ao óleo, uma alergia alimentar, que tem que ter um certo cuidado com características do óleo. Mas, assim, não teve paciente que nós não tivemos como prescrever, né? Nós seguimos uma linha de introdução quase que padrão, mas normalmente ela se diferencia aí pelas comorbidades e conforme o paciente responde também. Então, por exemplo, teve um paciente que nós tratamos para dor crônica, um óleo 1 para 1, full espectro, só que ele respondeu muito bem, mas ele começou a comer demais e ele estava engordando, né? Então, a gente não gostaria de trabalhar tanto com o efeito do THC, então a gente reduziu, aumentou um pouquinho mais o CBD, manteve o mesmo efeito sem esse efeito colateral. Então, assim, não tem alguma concentração que a gente não possa utilizar. Só depende do que para que a gente faz. Por que eu te perguntei isso assim, a respeito de formulação de canabinoides? Porque, assim, quando eu uso THC, né, vamos colocar assim, que 70% dos meus pacientes, eu consigo perguntar como ele se sentiu com o óleo e ele me fala. Os 30% que não falam, geralmente são crianças ou que têm um problema cognitivo maior. Para vocês, 100% dos seus pacientes não conseguem, de uma forma assim, direta, te informar como é que eles se sentiram com o óleo. Né? Então, por isso que eu acho que é mais difícil até você tirar, né? Lógico, vocês são técnicos, tem milhões de formas de vocês estarem fazendo isso, mas é mais difícil. O meu fala. O meu pergunta assim, teve sono, sentiu alguma coisa? Já o seu não. Apesar disso, né, todos os canabinoides são utilizados, até a Nandamília Brasil perguntou, né, a respeito do CBG, né, que, né, a Bárbara já falou que, assim, não a respeito do CBG, mas que não é tão fácil na veterinária ter essa diversificação de canabinoides. Vocês tiveram oportunidade de usar o CBG ou não? De forma isolada, não. A gente trabalha com óleo de associação full spectrum, basicamente, né? Então, tá lá junto, a gente não sabe a quantidade exata que tá lá, né? Então, a gente, infelizmente... Porque, assim, a gente até se deparou com associações que conseguiriam fornecer junto o CBDA ou o THCA, né? Em vez de THC ou CBD, enfim, conseguir essas formulações. Foi o máximo que a gente conseguiu. De formulação diferente de CBD e THC, né? E, assim... Poucas vezes utilizamos também, precisamos, né? Mas mais que isso, realmente a gente fica limitado. Os cromatógrafos de associações normalmente medem CBD e THC só. Né? Então a gente não tem tanto acesso aos demais, ele vem junto no bolo, né? E isso, né, poderia se resolver muito fácil se o direito, né, conquistado na faculdade do médico veterinário
em poder prescrever, como deve ser e como é feito na farmácia alopática, prescrever qualquer tipo de medicação. Então, enquanto a gente não avançar nisso, vai ficar difícil os estudos e que isso possa a gente beneficiar, né, os pets. Vocês estão a par da PL 399, que é aquela que é para autorização, né, do cultivo para fins medicinais, de pesquisas e de agronegócio. Está parado desde 2015. O ano passado, né, deu sinais que poderiam avançar, depois parou de novo. Vocês estão a par desse projeto de lei, da PL? Sim, né? Mas não completamente também. A gente sabe que cita algumas coisas sobre a nossa prescrição também, mas tem uma certa restrição do THC, claro, que, né, a gente fala que é melhor que nada, mas seria a gente vê muito benefício do THC também. A gente vê que tem, na verdade, muito mito, muito tabu em cima desse fitocannabinoide, né? Mas estamos aí. Essa é uma discussão até de a gente defender de uma vez por todas que a gente vai ter acesso ao THC ou a gente vai aceitar o CBD como um primeiro passo. Então, realmente a gente fica mais em cima do muro, porque a gente sabe que o CBD, para ser liberado, já é difícil, mas tem uma facilidade maior, né? Não ter aquele efeito psicoativo. Desculpe, pode falar. Nossas experiências, né? O THC é fantástico. É fantástico. Por redução de doses, por efeitos únicos, por dose de dependência, enfim, é fantástico, né? A gente não vê por que não liberar mesmo, né? Até porque, por exemplo, né, se a gente está falando de proibição, a maioria dos tutores, inclusive os mais jovens, principalmente, que a gente vai prescrever, já tiveram algum contato com esse tipo de cannabis, e não da forma de óleo, da forma de uso recreativo, né? Então ele já faz parte da nossa convivência social. A diferença é que tem que fazer isso escondido, o pessoal não tem liberdade, enfim, não vou entrar em discussão, né? Mas aí me proibir de utilizar o THC, sendo que o efeito terapêutico dele é incrível, né? Quase é um crime, basicamente. Sim, até porque, né, antes dos estudos chegarem nos humanos, né, na maioria das vezes ele passa por um estudo animal, ou seja, tem muito mais estudo de utilização do THC em animais do que em humanos. Então, assim, cada vez... A última vez que eu recebi uma argumentação de um assessor do Conselho Regional aqui do Estado, eles estavam discutindo se teriam estudos suficientes para liberar o uso para veterinários. Mas então eles deveriam liberar o uso para mim, para escrever para Twister, porque é o que mais tem de estudo. Então, se for por quantidade de estudo, me libera, então, pelo menos para Twister, porquinho da Índia, coelho e macaco, eu posso prescrever. Então, essa argumentação já não é válida. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, né? Qual a experiência de vocês com CBD para DC em cães? Vocês sabem o que é DC ou não? Disfunção cognitiva, provavelmente, né? Como se fosse Alzheimer canino, a gente é uma doença bem semelhante, né? Até as alterações na parte neurológica acabam dando da mesma forma e os sinais acabam sendo bem semelhantes. A gente vê resultados bem positivos na parte de tratamento de disfunção cognitiva. A gente tem, acho que, 1 ou 2 pacientes que vieram como a causa, a queixa principal, a disfunção cognitiva. Os outros pacientes eram pacientes idosos que já tinham sinais de disfunção cognitiva, mas vieram por, sei lá, dor crônica, epilepsia, né, alguma outra causa. Mas a gente vê bons resultados e o mais incrível é o relato que o Edilson comentou. Então, aquele paciente que assim, já não tinha mais percepção de espaço, estava trocando o dia pela noite, não interagia com o tutor, volta a interagir, volta a brincar, volta, né, a ter uma regulação do sono. Então, a gente vê muito benefício mesmo. Eu sabia que a maior parte das doenças neurológicas, né, elas são similares em todos os mamíferos, mas eu nunca tinha pensado que cachorro poderia ter Alzheimer. Nunca. A gente não define da mesma por umas particularidades diferentes ali, poucas, mas a maioria, aquela inflamação crônica, ativação da microglia, perda de morte neuronal permanente, é a mesma coisa. Não, sim, glutamato. Como eu sou ignorante, assim, nunca tinha... Sério, eu nunca tinha fechado, né? E me fala uma coisa, tá? Como é que são os primeiros sintomas,
né, do Alzheimer canino, né? Como é que o tutor identifica, né, que pode estar passando por esse problema? Específico, né? Eu acho que assim como humanos, né? Só que, claro, humanos a gente tem muita percepção da lembrança, né? Porque a gente tem a comunicação, tem essa vantagem, né? Cães, eles começam a desenvolver alguns comportamentos anormais, como girar em círculos, parar em alguns locais e ficar olhando por nada. Se perde, né? Às vezes, Se perde em casa. exatamente, eles ficam completamente perdidos. O desenvolvimento, né, a progressão dessa patologia é semelhante à de humano, mas como a gente fala de um ser que vive em média no máximo 15, 20 anos, né, então a gente vê essa progressão da doença muito mais eficiente, muito mais veloz, né, a gente não tem tanto tempo para pensar como a gente vai resolvê-la. E assim, outra coisa que a gente vê também, claro, e é uma soma de fatores do uso de canabinoides para esses pacientes, é que o paciente idoso, né, ele tem doença articular. Né? Se ele chegou no ponto de desenvolver uma disfunção cognitiva que não seja algo particular do paciente jovem, ele vai ter dores, né? Apesar de que eles não expressam da mesma maneira que nós. Então, às vezes, não é muito evidente. Só que aí nós usamos um óleo que vai, de forma anti-inflamatória, reduzir essa progressão de doença e tratar toda aquela artrose, artrite que ele tem, que o tutor nem descobriu. Né? Então, de formas indiretas e mais discretas, a gente vê uma soma de comportamentos positivos. A gente consegue impedir a progressão mais rápida, só que, de repente, aquele comportamento de brincar mais, ser mais ativo, ser mais... É porque ele não tem mais dor. Entendi. Faz todo sentido. Até a Cíntia, nossa dentista, aqui está perguntando, tratamento preventivo, deve ser o uso de canabinoides como neuroprotetor. Me fala uma coisa, disfunção coxo-femoral. É uma coisa que, não sei se é impressão minha, né, mas nos últimos anos aumentou muito a incidência dessa patologia ou é uma impressão? Aumentou muito mesmo, né? Eu imagino que seja mais decorrente de até de uma seleção genética das raças, que se faz muito pelo fenótipo, né? Pela característica estética, e não é avaliada essa parte genética, feito um controle para ver se tem displasia ou não, né? Isso antigamente era raças mais de grande porte, a gente via basicamente em pastor alemão, umas outras raças. Hoje, assim, Spitz, York, a maioria das raças a gente acaba vendo problema, né? Ou de displasia coxofemoral ou alteração no joelho, muito comum mesmo, assim. E a cannabis acaba sendo eficiente também, né, para tratamento. A gente está falando, né, das associações, mandar um abraço aí para o Pedro da Santa Cannabis, que acabou de entrar. Né? Pena que ele não viu tudo que a gente falou dele, ele vai ter que assistir a live toda inteira depois, que eu não vou falar. Nem um minuto que dava isso, Pedro, você vai ter que assistir. Para distrofia coxo-femoral, a utilização de canabinoides pode ser uma ferramenta? Com certeza. É uma ferramenta bem eficiente, né? Claro que nós temos algumas variáveis para avaliar o quanto que a gente vai se basear no tratamento com cannabis ou que a gente vai submeter esse paciente a uma cirurgia, por exemplo. Né? Quando a gente, no meu ponto de vista, né, meu ponto como um protocolo de um profissional, por assim dizer, a cannabis ela pode, e eu gostaria de utilizar se eu tivesse opção, quando me deparar um paciente jovem, por exemplo, eu tenho uma conduta de indicá-lo à cirurgia, que nós temos uma alteração que provavelmente, mesmo com fisioterapia, a acupuntura ela vai ser permanente e possível que piore conforme a idade vai passar. Né? Hoje a gente tem se deparado com esses pacientes com 9 meses, 10 meses com essas alterações. Então a gente percebe que, por exemplo, o pastor alemão veio ter 12 anos, né? A cannabis ela vai ser eficiente, eu posso utilizar, posso usar a vida inteira? Posso usar a vida inteira, né? Mas talvez eu vá demandar mais doses conforme o tempo vai passando, talvez eu tenha que associar outras medicações. Então, até uma idade que seja jovem, acho que a cirurgia é muito indicada e a cannabis ela pode ser utilizada antes e depois da cirurgia, né? Como anti-inflamatório, como analgésico, como ansiolítico. Agora, para pacientes mais idosos, daí é fantástico, né? Aí, nesse caso, é incrível, porque a gente tem uma patologia no local que ela chama muita atenção, porque ela tende a ser muito dolorida, mas aí já entra tudo que eu relatei antes. Provavelmente vai ter uma artrose, uma diminuição de espaço intervertebral em outros lugares também. Né? E a gente vai tratar tudo ao mesmo tempo.
Eu tô rindo aqui porque eu fiz uma piada aqui para mim mesmo dar risada, que é o seguinte. Edilson, desculpa a brincadeira. É que se eu não fizer essa brincadeira com você, eu não vou conseguir dormir hoje, tá? Vai lá. É que eu acabei de descobrir que anestesista em tudo que é lugar, em qualquer espécie. Né? Olha, é muito idoso, tem certeza que você quer operar, olha, não dá para garantir nada. Então, assim, a anestesista é anestesista na veterinária, né? Mas tranquilo, entendi que para paciente de mais idade, concordo com você que o risco operatório realmente é maior. Né? Foi só uma brincadeira que eu fiz, que a gente brinca, né, entre cirurgião e anestesista. Eu faço neurocirurgia, então eu vivo brincando com os anestesistas sobre isso, mas realmente é uma brincadeira, concordo com você. Né? O risco-benefício, né, é muito maior quando é jovem, né? Quer dizer, vai usar aquela cirurgia por mais tempo do que você operar um cachorro, um pastor alemão com 11 anos, né, que a expectativa de vida dele não é tão longa, vai ser submetido a um estresse cirúrgico, quer dizer, concordo plenamente, acho que até para diabetes canina é muito frequente. Então tem cães quanto gatos, a gente se depara com diabetes. Quanto mais humanizado, mais frequente tem sim. É o TCC da Bárbara, né? Do mesmo jeito, né? É o diabetes tipo 2, né? Nesse pet mais doméstico. Os canabinoides, eles também têm neuropatias? Também gatos, principalmente. Gato chega numa situação que os posteriores não mexem. Né? Os artigos, assim, a minha rotina, felizmente, minha rotina clínica desses pacientes que vêm com coordenação, com mobilidade também posterior, eles conseguiram recuperar. Foram poucos que eu me deparei, mas eles conseguiram recuperar. Os artigos falam que é muito difícil, muito difícil. É uma particularidade do gato mesmo. Então ele fica paraplégico, né? Dos membros posteriores, ele não mexe, não vai voltar mais a mexer. Né? Não tem estudo ainda nessa situação, né? Mas acho que seria muito interessante usar a cannabis para esse tipo de desenvolvimento. A gente já vai ter um controle da curva glicêmica junto com a cannabis e, em secundária, essa alteração neuropática. Olha, é incrível, né? A gente vai chegando no final da live, começa a chover, né, um monte de perguntas. Aí nós estamos... É que deu todos aqueles problemas, mas estaria dando mais ou menos uma hora. Então, eu vou falar assim, a Fernanda está perguntando para a sequela de sinomose se é indicado. A Cíntia, que é nossa odontóloga aqui, está perguntando, né, sobre bruxismo em animal. Então, vou deixar para vocês responderem essas duas perguntas. Aproveitando para falar, né, se vocês estão pensando, que estão nos ouvindo, em baixar o e-book do Sechá, não faça isso. Não faça isso, que nós vamos lançar a segunda edição em breve, tá? Então, aguarde que nós vamos ter uma nova edição do Sechá, do nosso e-book, e aí vocês respondem essas duas, tá? E por final, como Pedro, muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Edilson, cara, você saiu de uma cirurgia, veio para cá, né? Imagino, obrigado realmente, Bárbara, desculpe todas aquelas confusões de som que deu no começo. Né, espero que tenha valido a pena. Né? Então, depois de vocês responderem isso, quero que vocês deem o alô de vocês, o microfone do Sechá está aberto. Não esqueçam de falar sobre as suas mídias sociais, onde as pessoas se encontram. Né? Obrigado por vocês estarem desenvolvendo esse trabalho. Né? Difícil, porque, como eu falei, eu cuido só de bípede e a maioria fala. Né? Vocês, assim, têm um desafio muito maior que o meu, então parabéns, né? Por mim, pelo Sechá, obrigado, e o microfone é de vocês. Muito obrigada. Respondendo antes, então, as perguntas, em relação à sequela de sinomose tanto na fase ativa dá para ser utilizada, mas sinomose, assim, na fase ativa a gente está correndo contra o tempo, né? Então, a gente já teve alguns pacientes que a gente tratou, alguns realmente não deu tempo da cannabis fazer efeito, ou qualquer outra medicação, que é uma doença extremamente agressiva, né? Mas, para a sequela de sinomose, a gente vê muito benefício. Então, seja aquele animal que tem mioclonia, seja aquele animal que tem epilepsia, né, convulsão, seja qualquer que seja a alteração desse animal, a gente consegue ter um resultado muito bom com a parte de prescrição de cannabis para esse animal.
A outra era de bruxismo, né? Não, e para complementando sinomose, né? Infelizmente ela é muito imprevisível e acontece alguns certos feedbacks conforme o tempo vai passando. Então, infelizmente tem alguns pacientes que melhoram durante o mês e no segundo mês eles voltam a apresentar sinais e acabam não resistindo. É isso que nos deixa sempre com a pulguinha atrás da orelha, qual é o benefício máximo que a gente pode atingir e também alguns cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, de dose muito alta de THC, pode baixar a imunidade, deixar suscetível a aumento da replicação viral. Então, no meio de todas essas alterações que a sinomose provoca, né, a gente fica um pouco confuso, inseguro, vê muitos benefícios, inclusive para diminuir aquelas alterações gástricas que a sinomose provoca. Né, tem artigos aí falando da ativação do CB1 e CB2 para diminuir a cólica intestinal. Então a gente percebe que ajuda, auxilia naquela desbiose, aquela perda da microbiota intestinal, né? Tem alguns resultados positivos. Muitos colegas, principalmente, relatam mais relatos positivos do que negativos. Infelizmente, a nossa rotina, que tem a Bárbara falou, chega muito mais naquela parte final da doença e aí fica até a associação conseguir mandar, até a gente conseguir tratar, até... Então, as nossas experiências não foram tão positivas. Mas, assim, eu tratei, inclusive, um cachorro do mato com sinomose. Caramba! Enquanto a gente... eu tive uma pequenininha, eu acho que ela tinha em torno de uns 2 meses. Ela teve epilepsias, que eu tratei com cannabis também. A gente controlou estão chamando a Bárbara, né? Pelo que eu vi, estão chamando a Bárbara, né? Então, o nosso bacio veio reclamar que deu hora da janta. É um bacê, né? Daí ele não espera muito. Né? Não espera nada. Perdão. Mas assim, enquanto ela respondia bem, a gente tinha resultados interessantes com doses diferentes de cannabis para várias situações. Infelizmente, depois ela cresceu, acabou indo a óbito, enfim. Né? Como essa questão do feedback, ela melhorou bem, depois a doença voltou e acabou levando ela a óbito. Mas a sequela mesmo é o primeiro resultado. Na fase ativa é que a gente tem todas essas limitações, questão de variáveis. Né? E para bruxismo, a nossa pequena tem ainda. Uau! Sim. Então. E você usou CBD para ela? Então, a gente usa para ela, mas não para bruxismo. Tem outras preocupações um pouco maiores. Né? A gente e assim, a gente usa para ela principalmente em fogos, né? Quando tem Réveillon, por exemplo, não só para ela, para todos os outros cães. E quando a gente vai sair com outros cães, normalmente a gente costuma chamar outros amigos veterinários, a gente sai em 10 cães. Ela é muito dominante, ela é muito ansiosa. Então, nessa situação, a gente usa o óleo de uma forma mais semelhante àquela situação de recreativo. Ela fica basicamente tranquila, sedada, ela interage, ela brinca, mas ela não incomoda ninguém. Né? Então é fantástico. Só que a gente percebe esses efeitos do THC isolado de forma não contínua, né? Não de uso crônico. Então, quando a gente vai sair, a gente usa. Percebe-se uma tolerância conforme se vai usando de forma mais diária o THC. Né? Então, o que eu vejo de estudo para ansiedade, né? E vi também o efeito nos silvestres, são doses de CBD isoladas, só que doses mais altas. Então, a gente acaba tendo, às vezes, um pouco de problema em termos de financeiro. E aí eu fico meio frustrado que vai muito óleo, não dura mais que um mês, e aí o valor não é tão acessível. Né? Se tiver algum tutor desse nos ouvindo, pense em a gente tentar um HC para cultivo, entendeu? Via Defensoria Pública, a gente precisa de um para abrir a porta, para que outros pets, outros tutores possam ser beneficiados. É verdade, a gente vai estar junto no que precisar também. A gente incentiva todo mundo, né? Ainda não fomos felizes, mas uma hora vai acontecer. Aqui em Joinville tem 5 pessoas com liberação. Pessoas, né? 100 pets. Né? E me falam quando que as pessoas te acham, a rede social de vocês. Né? Agora é a hora. A nossa rede social é essa que a gente está fazendo a live, né? O vet.hemp. A gente tem os nossos Instagrams também, profissionais, do Edilson e o meu, mas para essa parte de cannabis é basicamente pelo VetHemp. A gente gosta de divulgar muito estudo científico por lá, né? Para a gente mostrar que realmente tem estudo, que essa desculpa que não tem estudo não é viável mais, faz muito tempo, né?
A gente está fazendo parte de um curso aí que é um módulo, né, dentro de uma pós-graduação de acupuntura, mas a gente está com um projeto de fazer mentoria para médicos veterinários, eu e o Edilson, que a gente vê assim, que tem muita gente que às vezes estuda por conta ou acaba fazendo o curso, mas acaba ainda tendo bastante dificuldade de tipo, qual hora, qual discutir com concentração. alguém, né? Exatamente, exatamente. De... Então, a gente teve muito... nós, no começo, tivemos algumas dificuldades, né? Então, entramos em contato com muitas pessoas, estudamos muito. O Instagram ele serve como uma forma de divulgação de artigo científico para a gente engajar a causa, mostrar para as pessoas que, né, não é baseado em ecos da nossa cabeça, são estudos, tem resultados, a gente divulga resultados também, né? E serve para nós, como profissionais, estudarmos, né? Toda hora está se atualizando. Os artigos eles estão saindo, tem artigos de 2022 já nesses dias, então eles continuam saindo. Infelizmente, no Brasil ainda está bem devagar, mas a gente vai melhorar. Agora na UFSC entrou uma leva legal, que o pessoal lá com o Eric, ele vai ser um orientador, então vai ter artigos saindo na UFSC ali em relação a cannabis, o João, a Aline, enfim, a Vanessa. Então, ali é só o primeiro lugar, a gente espera que tenha outros lugares, a gente se propõe a ajudar, a gente passou a causa, né? Eu acho que um relato, assim, básico, resumido, eu sou anestesista, eu trabalho com alopatia o tempo inteiro, gente. Então, eu fui um pouco resistente, né? Claro, eu li os estudos, eu li os artigos, e aí eu abri o mundo da minha cabeça para isso. Eu tive que ir atrás e ver que não era um machismo, né? Então, eu como anestesista defendo muito a cannabis, porque tem resultado. É pelo mesmo motivo, Edilson, que eu falo, né? Essa disruptura, eu também, como neurocirurgião, também tive isso, né? Também tive que passar por essa desconstrução para reconstruir algo melhor, né? Rapidinho, porque senão a Magda Barros depois me mata, mas eu acredito que a resposta seja assim, né? Para problemas de pele em animais, os canabinoides estão indicados? Alergias, dermatite, tá? Então, em humanos tem estudo em dermatite atópica, em cães também. Também, isso passou, exatamente. Mas depois eu explico para a Magda direitinho, né? Antes de chegar nos estudos humanos, geralmente passa pelos animais, então. Gente, obrigado. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, a gente agradece o convite, foi incrível. Vocês estão em Florianópolis ou não? Em Joinville. Joinville? Quando eu for para Joinville, então, eu entro em contato com vocês para a gente tomar um café, para discutir um pouco mais. Com certeza. Nos avise, por favor. Gente, obrigado, viu? Um abraço. Até mais. Tchau. Semana que vem, deputado Caio França, hein? Se vocês quiserem, que agora a gente vai pegar firme, entendeu? Nos políticos, nos deputados, que a gente precisa saber a opinião, né? Para que a gente coloque no Congresso pessoas que estejam engajadas também com essa pauta. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez. Até mais.